Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, hoje é dia de Vascão e o Vasco vai entrar em campo pela Série B contra o Cruzeiro às 9h30 da noite. Vamos falar muito dessa partida aí, a provável escalação do Vasco, os desfalques e tudo sobre esse jogo. Também vamos falar aqui de reforço. Ontem se especulou demais uma volta do Alex Teixeira. Vamos falar aqui também como que está a situação desse jogador e também a sondagem que o Vasco teria feito aí para contratar um zagueiro que está no Santos, hein? Mas antes, já sabe, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber tudo que a gente posta aqui diariamente no nosso canal, todos os nossos vídeos. Compartilha também com seus amigos aí para ajudar o nosso canal a crescer a cada dia mais. Bom, pessoal, hoje o Vasco entrará em campo aí às 9h30 da noite no Mineirão para enfrentar o Cruzeiro pela Série B. Esse jogo terá transmissão aí da Rede Globo também, do Sport TV e do Premier Clubes. O Vasco que tenta aí vencer a segunda consecutiva, vem de um bom resultado conquistado frente ao CRB por 3-0 e agora vai enfrentar um adversário direto aí para tentar voltar para a elite do futebol brasileiro. Apesar do Cruzeiro não estar nada bem, assim como o Vasco também não estava. O Vasco venceu a última, deu uma aliviada. Se o Vasco vencer o Cruzeiro hoje, talvez com 2 ou mais gols, pode entrar no G4 aí da Série B pela primeira vez nesse campeonato. Espero que o Vasco consiga vencer o Cruzeiro hoje. Não sei se vai conseguir fazer uma larga vantagem de gols aí no placar, até porque é um adversário muito tradicional, difícil do Vasco conseguir vencer. De todas as maneiras, a gente sabe que a camisa pesa, né? E realmente o Vasco vai enfrentar um grande time e vai ter muito trabalho para vencer hoje. E os 3 pontos é o mais importante, na minha opinião. G4 a gente tem que se manter ali o mais próximo possível. Se o Vasco não conseguir essa vantagem aí de gols para entrar no G4, ele vai se aproximar de todas as maneiras se vencer o Cruzeiro. E para esse jogo a gente vai ter alguns desfalques, né? O goleiro Vanderlei não estará dentro de campo também aí. Léo Matos com edema na coxa foi cortado do jogo. Também não teremos aí os volantes Rômulo e Michel. A provável escalação do Vasco para esse jogo de hoje, né? Tem algumas mudanças feitas pelo Marcelo Cabo. Vamos ter aí a volta do Andrei ao meio campo do Vasco, possivelmente deverá ser titular. E o time do Vasco hoje deverá ser Lucão, Zeca mantido na direita, a zaga aí Hernando, Leandro Castan e também o Riquelme, mais uma vez na lateral esquerda, devido ao fato do Léo Matos estar contundido, o jogador não entrará em campo e o Riquelme vai jogar na lateral esquerda, já que o Zeca vai fazer a direita. No meio campo aí, Bruno Gomes, Andrei e também aí Marquinhos, Gabriel e o MT. No ataque possivelmente Germancano e também o Morato ou o Léo Jabal. Acredito que ele deverá entrar com o Morato, já que o Morato está aí cotadíssimo para ser o titular da equipe hoje no jogo às 9h30 da noite. E claro, a gente confia bastante aí que o Vasco jogue da mesma maneira que jogou contra o CRB. A gente que tem aí a volta do Leandro Castan, já jogou contra o CRB, mais uma vez no time titular do Vasco, com certeza vai ajudar bem ali a defesa, jogador experiente que ajuda o time dentro de campo, é meio que um técnico dentro de campo aí para ajudar o Vasco. Com certeza os jogadores veem aí como o Leandro Castan como realmente um capitão na equipe e a gente espera que o Vasco jogue bem, faça o que tem que fazer, que é vencer o Cruzeiro hoje, porque se vence, vai pegar uma boa moral. Como eu venho falando aqui diariamente nos vídeos, é importantíssimo o Vasco ter uma sequência de vitórias. O Vasco não consegue isso, só emplacou, se eu não me engano, sequência de vitórias aí no Campeonato Carioca, e eu nem sei se é certeza que se emplacou mesmo. Tem muito tempo que o Vasco não consegue emplacar uma sequência de vitórias aí jogando. A gente espera que o Vasco consiga aí na Série B, e com certeza a gente espera aí que o Germancano hoje balance a rede e ajude o Vascão a vencer o Cruzeiro. E deixem nos comentários o que você espera para esse jogo, qual o seu palpite para esse jogo às 9h30 da noite. Lembrando a galera que vai ter pré-jogo aqui no nosso canal e também pós-jogo. Assim que acabar a partida aí, se inscreve e ativa o sininho para você não perder nada. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui de jogadores que podem chegar no Vasco, jogadores aí que são sondados, especulados diariamente no nosso clube. Mas antes também tem um jogador que deixou o Vasco, né? Já foi publicado no bid a rescisão de contrato do Neto Borges, né? Que fez aquela palhaçada que eu até falei aqui no vídeo, ele tampando a Cruz de Malta lá do Vasco na foto com o Carlinhos, um absurdo, né? Jogador que deveria agradecer ao Vasco por ter contratado ele, porque vai ser o único time grande que ele vai ter jogado na sua carreira. Realmente ele não tem bola para ser um grande jogador na sua carreira e o Vasco com certeza será o maior time que ele vai jogar aí na sua vida. E ele não é mais jogador do Vasco. Outro jogador que deixou o Vasco, que está a um passo de fechar com outro clube, é o Éder. O zagueiro Éder está a um passo de fechar com o Atlético Goianiense e irá se juntar aí ao ex-vascaíno Fernando Miguel, que está muito bem, diga-se de passagem, lá no Dragão. Será que o Éder também vai ser um jogador importante lá no Atlético Goianiense? É ver pra crer, hein? Mas voltando pro Vasco, né, pra realidade vascaína, o Vasco segue em busca de reforço. Se especulou demais ontem uma possível volta do Alex Teixeira, do
do Souza no Vasco, devido aí a um almoço que ele fez com o nosso dirigente Alexandre Passo. Fato é de que não existe nenhuma possibilidade do Alex Teixeira voltar para o Vasco e muito menos o Souza. O Alex Teixeira pediu aí a alguns clubes aqui no Brasil, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, 2 milhões de reais de salário aí para os clubes brasileiros, totalmente fora dos padrões aqui no Brasil, exceto aí talvez para o Flamengo, talvez para o Palmeiras e também para o Red Bull Bragantino, que são os times que têm mais grana aqui no Brasil e com certeza está totalmente fora da realidade do Vasco. As informações que a gente tem é que somente foi um almoço aí entre amigos, já que o Alexandre Pássaro já falou inúmeras vezes que é vizinho do Alex Teixeira, que conhece o Alex Teixeira, é amigo pessoal do Alex Teixeira e não existe essa possibilidade dele voltar ao Vasco. Aí meio que destruir a ilusão do torcedor vascaíno que esperava uma volta do jogador. Eu já falei aqui inúmeras vezes que eu não acredito num retorno agora do Alex Teixeira ao Vasco. Talvez com 40 anos ele volte mais o Souza, né? Mas o Vasco tentou aí realmente uma contratação de um zagueiro que está lá encostado no Santos, né? O zagueiro Kleber Reis. Jogador aí com passagens pelo Corinthians, com muita relevância pelo Corinthians, o que credenciou o jogador a ser vendido para o Hamburgo da Alemanha alguns anos atrás. Ele retornou ao Brasil para jogar no Santos. Só que essa volta no Brasil acabou com a carreira literalmente aí do Kleber Reis. Ele não jogou nada com a camisa do Santos. O Santos repassou ele ao Coritiba, a Ponte Preta e também ao Paraná Clube. Ele, após esses empréstimos, retornou ao Santos e está encostado lá. O jogador reclama de maus tratos e o Vasco e o Goiás teriam sondado o jogador, só que receberam um não do Santos aí para tentar talvez um empréstimo ou a contratação, a liberação de graça do jogador para o Vasco. Eu não aconselharia o Vasco a contratar o Kleber Reis, já que ele está em um longo período de inatividade. Eu acho que a última partida que ele realizou deve ter sido no início do ano passado, ou talvez até mesmo em 2019. Muito tempo mesmo que eu não ouço nem falar desse jogador e agora volta à tona ele sendo especulado no Vasco. Eu acho bem complicado que o Vasco insista aí para contratar esse jogador. Não seria um bom nome, na minha opinião, para o Vasco fechar aí e trazer o Kleber Reis para o Vasco. Tem outros nomes que o Vasco poderia garimpar aí na Série A, jogadores que talvez poderiam jogar mais que o Kleber Reis, até mesmo que o Hernando, que está lá sendo titular do Vasco. Fato é de que, como eu já falei inúmeras vezes também, que no canal o Vasco precisa muito de um zagueiro, porque a gente não sabe quando que o Hernando irá falhar, quando que ele irá chutar a bola no seu próprio rosto novamente e quando que ele irá fazer gol contra novamente com a camisa do Vasco, né? Ricardo Graça, na minha opinião, não serve também para ser titular do Vasco, está numa péssima fase, e o Leandro Castan é o único zagueiro decente e aceitável que a gente tem hoje no elenco do Vasco, né? Infelizmente, nosso time está na segunda divisão e por isso temos aí jogadores de segunda divisão, como é o caso do Hernando, e a crise financeira também contribui demais para que o Vasco não consiga contratar jogadores de qualidade, como a gente tem aí o Leandro Castan, Germancano, entre outros jogadores aí, alguns jogadores razoáveis que estão no elenco do Vasco, né? Deixa nos comentários se você gostaria de ver o Kleber Reis no Vasco, se você acha ainda que o Alex Teixeira pode vir jogar no Vasco. Souza, acho bem complicado, né? O Souza está muito bem lá no Besiktas, tem contrato com o time turco, totalmente fora da realidade financeira do Vasco, a contratação desses dois jogadores. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Lembrando a galera, mais uma vez, vai ter pré-jogo aqui e também pós-jogo assim que acabar a partida, Cruzeiro e Vasco, jogo no Mineirão às 9h30 da noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço, saudação vascaína a todos.